Alguns lembretes, ó. Por exemplo, menos A sobre B, isso é exatamente a mesma coisa que menos A sobre B, é a mesma coisa que A sobre menos B, é a mesma coisa que menos 1 multiplicado pela fração A sobre B. Tá bom? São todas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Então é bom ter em mente isso aqui quando aparecerem frações com sinal negativo à frente. Outra coisa, a regra para subtrair frações é esta aqui, ó. AD menos BC sobre BD. Mas esta regra não é uma regra adicional a esta regra genérica aqui. Por quê? Esta regra, na verdade, está contida nesta aqui. Eu não preciso de uma regra para somar frações e uma regra para subtrair frações. Por quê? Porque esta fração aqui, ó, é a mesma coisa que subtrair um número é a mesma coisa que somar o negativo deste número. Então, por exemplo, 2 menos 1 é a mesma coisa que 2 mais menos 1. Subtrair alguma coisa é a mesma coisa que somar o negativo do número, ou seu inverso algébrico. O inverso algébrico de um número é, se eu tenho um número 2, o inverso algébrico dele é o número que eu devo somar a 2 para dar 0. Esse número é menos 2. Isto é a mesma coisa que 2 menos 2 igual a 0. Tá? Subtrair 2 é a mesma coisa que somar menos 2. Tá? Então, esta subtração de frações é a mesma coisa que a adição, por exemplo, dessas duas frações aqui, ó. Porque menos C sobre D é a mesma coisa que menos C sobre D. Então agora vamos usar a regra para a adição. Multiplicamos em cruz AD mais B multiplicado por menos C. Dividido pelo produto dos denominadores. Isto aqui, ó, é igual a AD menos BC. Então a regra de subtrair frações está contida na regra de somar frações. Porque a subtração é a mesma coisa que a adição do número com sinal algébrico oposto. O denominador é o produto dos denominadores. Tá bom? Então, subtrair frações é equivalente a somar frações. Tá? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Se x é igual a sobre b, o que é 1 sobre x? A resposta é essa aqui, ó. X igual a b sobre a. Agora, de novo, isso aqui é uma regra arbitrária? Não, é isso porque não pode ser outra coisa. Como é que nós mostramos que se x é a sobre b, então 1 sobre x tem que ser igual a b sobre a? Olha aqui, ó. Nós sabemos que x é a sobre b. Portanto, 1 sobre x é 1 sobre este número, não é? Nós queremos escrever isto aqui de uma maneira equivalente que não contenha uma fração no denominador. Então, o nosso objetivo é dar fim nesse denominador. Como é que nós podemos fazer isso? Multiplicando o numerador e denominador por b. Nós mudamos alguma coisa? Não, porque multiplicamos e dividimos pelo mesmo número. Poderíamos cancelar o fator b
e voltaríamos ao resultado anterior. Mas aqui, ó, nós estamos multiplicando e dividindo por b, porque agora, no denominador, nós podemos cancelar o fator b. 1 vezes b dá b. O denominador dá a. Então, 1 sobre x é b sobre a. E não pode ser outra coisa. Não é uma regra arbitrária. É uma decorrência das propriedades de multiplicação, divisão, soma, etc. Tá legal? Então, para inverter, se nós temos uma fração a sobre b e precisamos do inverso dela, basta trocar os papéis do numerador e denominador. Tá? Numerador vira denominador e vice-versa. Se 1 sobre x igual a 1 sobre a mais 1 sobre b, então x é igual a quê? 1 sobre x é igual à soma dessas frações, né? 1 sobre a mais 1 sobre b. Então, como é que se faz a soma dessas frações? Aqui, ó, b vezes 1 mais a vezes 1. E o denominador? AB. Então, isso é a mesma coisa aqui. A mais b sobre AB. E daí, quem é x? Olha, vamos botar uns números aqui, ó. 1 sobre x igual, vamos escolher a igual a 1, b igual a 2, tá? Se x é, vou usar outras letras, p sobre q, qual é o inverso de x? Se o inverso de x é esta fração, quem tem que ser x? A fração com denominador e numerador invertidos. Então, x é igual a AB sobre A mais B. Se nós temos uma fração, o inverso dela é trocar denominador com numerador. Se nós temos o inverso da fração desse jeito, então a fração original tem que ser trocando o numerador por denominador e vice-versa. X elevado a menos 1, isto é 1 sobre x. Então é simplesmente porque se o inverso dessa fração x é isso aqui, então a fração tem que ser a fração com denominador e numerador trocados. Porque para calcular o inverso de uma fração, é só trocar os papéis de numerador e denominador. Então a resposta correta é esta aqui. Esse resultado é correto, quaisquer que sejam os números A e B. O que tem que acontecer para isso aqui fazer sentido? O que tem que ser diferente de zero para isso aqui fazer sentido? A mais B é que tem que ser diferente de zero. A e B não precisam ser diferentes de zero separadamente. A soma é que tem que ser diferente de zero, porque o denominador é a soma de A com B. Então esse resultado só é verdadeiro se A somado com B for um número diferente de zero. A e B sozinhos podem ser quaisquer coisas. A soma deles é que não pode ser zero. Senão essa fração não existe.